Vamos então retomar com mais um bloco OAB Cidadania. E nesse momento nós vamos falar de direitos do consumidor. O que vem acontecendo e o que vem abalando os consumidores do país. Nós vamos falar um pouquinho com a doutora Marié Miranda, que hoje preside a Comissão Nacional do Direito do Consumidor na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional. Vamos então entender um pouquinho do que se discute na aviação civil nos últimos tempos. E qual o problema das companhias aéreas? Querem tirar mais dos consumidores? Mas será que vai ter abatimento do preço da passagem aérea? E vamos ouvir um pouquinho então o que a doutora Marié Miranda tem a respeito disso. Doutora, qual é a história que estão contando por aí? Vai ter corte de despesa? Não. É um prazer estar aqui, né? Parabéns você por essa iniciativa a mais para a OAB, para nos favorecer como os advogados. Enfim, hoje, como presidente da Comissão Especial do Consumidor, estamos nessa luta com relação à ANAC. Não só com a ANAC, mas com todas as agências reguladoras hoje, que na verdade é como diz o Lamarck, elas estão indo de encontro aos interesses do consumidor, em vez de defender os direitos dos consumidores, indo de encontro. Enfim, e hoje a ANAC está com a resolução, da qual ela tem a liberação de bagagem, a questão de passagem do retorno, mesmo com check-in feito, enfim. Tivemos uma reunião semana passada na ANAC e eles mantêm, tudo indica que eles vão manter o que está prescrito na resolução, que tira o limite de bagagem. Hoje você tem um limite de 23 quilos nos voos nacionais e 32 para os voos internacionais. Eles querem tirar para nós pagarmos esses valores das bagagens. Quer dizer então, doutora Maria, que de agora em diante o passageiro não terá mais direito de levar a bagagem no valor incluído da passagem? Não. Se ele quiser levar um volume, ele vai ter que pagar um valor extra em razão disso? E um valor extra em razão disso. Mas vão descontar do valor da passagem? É isso aí onde está o problema, porque ele não dá nenhuma garantia ao consumidor de que as empresas aéreas vai haver um abatimento nas passagens. Nós já passamos por uma situação dessa quando a Gol tirou o serviço de bordo. Havia uma garantia de abatimento nas passagem. O resultado está aí. Hoje em dia, a Gol às vezes está até maior do que as outras empresas. E o serviço de bordo cada vez pior, né, doutora? Na verdade, pior, o consumidor só perde direitos e não ganha nenhum benefício. Aí o que é que nós verificamos com essa resolução da ANAP? A proporção um exemplo, se eu levo 20 quilos de bagagem diariamente, geralmente nas minhas viagens, e com esse valor que nós também não sabemos qual é o patamar que vai ser cobrado, então, se esse aumento vai aumentar muito a minha passagem, então eu vou reduzir ao máximo a minha bagagem. No que eu vou reduzir, eu e tantos outros. No que eu reduzir, o porão do avião vai ficar mais vazio. O que é que favorece, então? A empresa aérea e as transportadoras, porque elas vão ter espaço para vender mais espaço e transportar mais mercadoria. Isso traz algum benefício ao consumidor, aquele principalmente que está usufruindo daquela passagem, daquele voo? Não. Então, tudo isso que a ANAC está fazendo, ela está dando mais garantias e melhores e dando mais chances às empresas aéreas e às transportadoras. Explorando cada vez mais o consumidor, né, doutora? E isso alheio ao conhecimento do consumidor. Nós seremos surpreendidos com a mudança da regra, exatamente, não é? Como tudo acontece no país, na verdade. Nós somos noticiados de que a regra mudou e agora você deve se adequar, sem qualquer benefício para o consumidor. Sem qualquer. E a Ordem dos Advogados do Brasil, então, está cuidando desse assunto para que a sociedade não seja surpreendida com esse tipo de problema. Exatamente. Na verdade, providências estão sendo tomadas, inclusive, né, doutora? A campanha que vai estar aqui, através de assinaturas, nós vamos colher assinaturas de todo o Brasil, com o apoio de todas as seccionais, das comissões de consumidor de cada estado. Nós estamos trabalhando nesse sentido para recolher assinaturas de toda a população do Brasil, que vamos ingressar com a ação, e nessa ação vamos anexar a assinatura de todo cidadão brasileiro que entender, porque é essa campanha de conscientizar o consumidor que vai ter prejuízo. E que ele não deve se submeter às regras, né? É preciso reclamar. E uma forma de repudiar é a assinatura digital, que vamos ter, o site vai estar aí para recolher todas essas assinaturas com apoio das seccionais do Estado. É muito importante que o cidadão, o consumidor, faça então a sua parte. Assine o abaixo-assinado, venha participar dessa campanha, nós não podemos perder mais. Agora, um mero aborrecimento tem que ter valor, não é verdade? Da forma como caminham as indenizações no Brasil, mero aborrecimento não está valendo nada, mas o dano moral existe e deve ser indenizado. E isso também é tema de campanha na OAB Nacional, não é, doutora Maria? Outra campanha também, inclusive essa do mero aborrecimento tem valor,
O Brasil todo hoje, os juízes já estão banalizando essas questões do mero aborrecimento, do dano moral. A exemplo, uma última decisão que saiu de um juiz da Bahia, que o valor da indenização foi R$ 7,47. R$ 7,00, doutora? 47 por cobrança indevida. E o nome inserido no SPC. Pois é, o quanto ele perdeu, né? E quanto ele perdeu. R$ 7,00. Agora, os parâmetros que nós verificamos, porque fizemos uma pesquisa ampla no Brasil todo, é que é para o cidadão comum. Quando trata-se de um magistrado, de um desembargador ou de uma autoridade de renome, o dano parece que tem outra caracterização. Então, existe realmente o dano. Então, o nosso trabalho nessa campanha é exatamente conscientizar a magistratura que o mero aborrecimento tem valor, porque, inclusive, como uma lição pedagógica às empresas. Porque do que? Nós estamos aí 26 anos de Código de Defesa do Consumidor. Existe uma conscientização hoje do consumidor, dos seus direitos. O que não existe é a conscientização da magistratura, do Poder Judiciário, de que realmente o consumidor tem que ser respeitado. Inclusive para que as empresas se disciplinem para tratar melhor o consumidor. Até porque, doutora, nós não podemos ignorar. A morosidade do Poder Judiciário só beneficia quem contraria a lei. Só beneficia quem pratica irregularidades e mais. Nós não podemos ficar calados. O aborrecimento tem que ser recomposto. A verdade é que ninguém gostaria de ter aborrecimento, né? Com certeza. Preferimos viver sem ele, ninguém não é verdade, procura, doutora? quem provoca são as empresas. Pois Mas é. o que é que acontece? O Poder Judiciário hoje, para diminuir o jurisdicionado, porque a demanda principalmente dos juizados, a maioria são de relações de consumo, então essa é uma atitude da magistratura no sentido de reduzir a demanda, quando deveria ser uma atitude inversa, indenizações altas, como disciplina, com uma questão pedagógica, para ensinar as empresas a tratar melhor e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Com certeza, mas a inversão está inversa, os valores estão inversos. Mas vamos trabalhar para que essa situação Mas a campanha é exatamente modificada. nesse sentido, de conscientizar nesse sentido. E a OAB está aqui para contribuir essa mudança de comportamento. E vai, inclusive, repercutir nos honorários de advogados. Com certeza, e vamos trabalhar para que ela dê muito certo e traga resultados. Mas esse é um momento importante também para a democracia brasileira, ano de eleição. Em ano de eleição, o combate à corrupção eleitoral não pode ser ignorado. E a Seccional Alagoas decidiu nomear, então, a Comissão de Combate à Corrupção, e nós estamos aqui hoje com o doutor Aldemar Mota, que irá presidir, então, já está presidindo, né, a Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, e quais os desafios deste processo eleitoral e quais os cuidados que a comissão, então, tomará durante esse período. O prazo é curto, por isso precisa de muitas medidas e muitas providências até a eleição. É contigo, doutor Aldemar. Presidente, saudamos a iniciativa da OAB de abrir esse espaço de cidadania para os alagoanos, mantendo a característica da OAB de ter uma relação muito próxima da sociedade e na defesa de seus interesses. A OAB Alagoas não podia se furtar à campanha, à postura da OAB Nacional de fazer frente a toda espécie de conduta que venha viciar a vontade do seu eleitor. Então, a gente tem em Alagoas um histórico lamentável de fraudes, mas também isso não é só privilégio de Alagoas, lamentável, porque isso está disseminado pelo Brasil inteiro. Mas o momento que nós estamos vivenciando é de passar a limpo a nação, de passar a limpo o Brasil. E Alagoas não podia ficar fora desse esforço nacional. E a OAB, junto com o Conselho Federal e as demais co-irmãs estaduais, ela montou uma estrutura não só de repressão, de denúncia das infrações e das ilicitudes que venham acontecer nas eleições, mas também educativa, para dizer à população que a OAB sozinha, o MP sozinho, a Polícia Federal sozinha, não tem condições, não tem estrutura de fazer o que deve ser feito por todos e por cada um dos cidadãos brasileiros, que é fiscalizar diuturnamente os candidatos que estão se apresentando aí nesse pleito eleitoral, que é identificar as práticas irregulares e não ter medo de denunciar, não ter medo de... Hoje um celular, você tem um celular e ele pode tranquilamente
muitas vezes fazer hoje um vídeo, um cinema, você pode registrar condutas, compra de votos, entrega de material proibido, tudo isso que já há muito tempo mobiliza os adversários entre si no pleito eleitoral. Não é? Mas a população pode participar, ainda que não tenha vínculo com nenhum dos candidatos que se apresentarão nesse pleito que se avizinham. Mas, atualmente, a bola da vez, a lei eleitoral, vem cada vez se aperfeiçoando, vem cada vez tentando englobar, porque, digamos assim, o errado, né, a atitude criminosa, a burla, ela parece que está sempre à frente do processo legislativo. É uma luta, né? É uma luta cotidiana. Se aperfeiçoar. Diuturna de se aperfeiçoar, mas a lei eleitoral, ela é interessante porque não há dúvida que a justiça mais eficaz que nós temos nesse país é a eleitoral. A mais rápida é a eleitoral. A mais efetiva é a eleitoral. Então, existe hoje um cabedal de normas, de disposições legislativas que pode auxiliar em muito no controle de eventuais irregularidades. Então, a OAB, participando desse esforço, ela lançou, em caráter nacional, um aplicativo chamado OAB contra Caixa 2, porque a bola da vez, todos estão sabendo, são os caixas 2 de campanhas de todos os partidos. E aqui a gente tem que deixar absolutamente claro que a OAB não se filia a partido A ou a partido B. Utilizando e reproduzindo as palavras do nosso batonier, o partido da OAB é a Constituição Federal. É esse o nosso norte. É por aí que nós trilhamos. E é por aí que nós vamos fazer um esforço muito forte, no sentido de estar junto da sociedade para dizer, esqueça práticas que não vão contribuir para um futuro melhor da população, da saúde, da educação, não só do país, mas do estado de Alagoas, que é onde estamos nos voltando nesse momento. Então, a OAB tem, me permite ler o número eu não gravei, mas é o 99176-4952, que para receber as denúncias, que é um celular disponibilizado pela OAB Alagoas para receber denúncias. Nesse aplicativo tem duas possibilidades. Uma é você se identificar e juntar os elementos, as informações necessárias para essa denúncia. E existe a possibilidade para aquelas pessoas que estejam temerosas, que estejam eventualmente, digamos assim, constrangidas de se identificar, a opção de fazer essa denúncia no anonimato. Entendi, Então isso protegerá de uma maneira ou de outra quem possa vir a tomar conhecimento de uma conduta que seja proibida e que não queira se identificar para poder trazer à luz essa prática que eventualmente seja condenável. Agora, eu acho que o grande ponto da questão é que o voto tem valor. E nós lutamos por uma eleição com transparência. Esse é o grande desafio dessa eleição deste ano, né? Que os nossos candidatos tenham a consciência com o compromisso de não utilizar o Caixa 2. Mas só a sociedade pode denunciar. Então, nós precisamos contar com a denúncia da sociedade. Todos precisam participar. Então, o aplicativo já está à disposição, não é, doutor Demar? O telefone para contato, é importante que a sociedade participe desse momento. E lembrando que a OAB irá montar uma estrutura que irá fazer com que tenhamos representantes desta Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, nas subseccionais, de maneira que a gente possa estar mais próximo do problema. Certo, então quer dizer que esse trabalho também vai ser desenvolvido no interior, não é? No interior, iremos contactar, presidente, também, Polícia Federal, Ministério Público, já tive com o Procurador Regional Eleitoral, Marcial Coelho, onde trocamos figurinhas acerca da ajuda que a OAB pode promover para esse combate à corrupção eleitoral, e a gente pedir para que não vote por um pedido de um parente, para que não vote por uma troca de favores, para que não receba. Às vezes você tem um discurso muito, digamos assim, simplório, mas eu estou necessitado por R$100, eu estou necessitado por R$50. Ora, receba esse dinheiro e na hora de você votar, você é o senhor da sua razão, você é o senhor da sua liberdade. Você vota com a sua consciência, porque ninguém sabe em quem você votou. Então, você não pode votar
sob encomenda com essa justificativa. E o mais importante é que você tenha consciência da sua responsabilidade. O futuro do país está na sua mão. Então, essa escolha é sua, é de acordo com a sua consciência. E assim nós encerramos mais um OAB Cidadania. Mas você não pode perder as nossas demais notícias na nossa rede social. Acompanhe, então, no Facebook, no Instagram e no Twitter todas as notícias e todo o trabalho desenvolvido pela OAB Seccional Alagoas. Mais uma vez, e obrigada pela presença de todos, por essa oportunidade e até o nosso próximo programa. Até mais!